Um novo tempo no novo programa O Divã de André Kepp. E olha aí, o tema de hoje é o tema que está todo mundo falando, todo mundo pensando. É diplomacia, Brasil versus Estados Unidos com equilíbrio. Você está acompanhando as notícias, você viu que foi colocada uma taxa para o Brasil de 50%. Então, como fazer a partir de agora? Então, diplomacia, Brasil versus Estados Unidos com equilíbrio. Fazer uma rápida apresentação minha, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. Nós precisamos de muito equilíbrio nesse momento. Todos nós, na nossa vida particular, no dia a dia, a palavra-chave é equilíbrio. Mas também na questão geopolítica, especialmente nesta que eu estou trazendo no programa de hoje, que é a questão geopolítica Brasil versus Estados Unidos. O presidente estadunidense, às vezes vocês até estranham, por que essa palavra estadunidense é usada tanto na atualidade? Deixa eu dar uma breve explicação. Antes se falava americano, mas os Estados Unidos não é o todo das Américas, né? Depois se falava norte-americano, mas não é o todo da Norte América. Então, a palavra mais adequada é o presidente estadunidense. Donald Trump colocou uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. Isso, inclusive, eu já falei no meu último programa de quarta-feira à noite sobre essas tarifas. Agora, a questão de hoje é como lidar com essa situação, como a diplomacia do Brasil deve lidar com essa situação para conseguirmos o melhor resultado possível, não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos também. Vocês vão ver aqui uma série de questões muito importantes que os dois países sairão prejudicados com uma taxa como essa. E eu vou demonstrar o porquê. Então, algo que seja melhor para os dois lados, né? Esta tarifa, se for colocada, prejudicará muito as nossas exportações para os Estados Unidos, evidentemente, né? Mas essa tarifa só entrará em vigor no dia 1º de agosto. Então, até lá, é possível se fazer uma série de negociações. E isso é muito comum na administração Trump. Ele solta uma tarifa muito alta, o país faz negociações bilaterais e depois consegue reverter essa taxa para uma taxa um pouco mais baixa ou significativamente mais baixa. Até lá, a diplomacia do Brasil poderá fazer negociações para reduzir essa tarifa. Então, o que pode ser feito é, até 1º de agosto, vamos fazer as melhores negociações possíveis. Quando eu digo vamos, são os diplomatas brasileiros encarregados de fazer estas negociações. Isto já aconteceu com negociações bilaterais dos Estados Unidos com outros países, como eu disse para você. O Trump coloca uma taxa lá em cima, né? Para a China chegou em valores absurdos, né? 150%, mais ainda, e foi escalando, né? Chegou em valores absurdos para depois reduzir. Hoje está na faixa dos 30%. É uma taxa elevada, sim, mas perto de 150%, chegou até num rápido período a ser mais de 200%, quer dizer, uma coisa assim completamente absurda. Então, houve uma série de negociações, hoje está na faixa dos 30%. A princípio, Trump colocou uma tarifa elevada e, na sequência, houve negociações bilaterais e o país que negociou conseguiu reduzir a tarifa significativamente. Então,
com vários países. Primeiro ele coloca uma tarifa bem elevada para ir negociando, negociando, negociando. Claro que da forma mais favorável para os Estados Unidos, né, como eles têm feito, quer dizer, a forma mais favorável para o país dele, né? O Donald Trump faz isso. Só que ele não percebe o seguinte, e muitas pessoas da população nos Estados Unidos não percebem, e mesmo, eu acho que aqui a gente percebe mais, mas vamos dizer assim, muitas pessoas da população nos Estados Unidos, eles acham que essas taxas não prejudicarão a eles, prejudicarão apenas os outros países. Não. Se você coloca taxas de importações muito altas, isso vai repercutir no preço das mercadorias. Então, o consumidor lá na ponta, ele vai pagar todos os produtos muito mais caros. E nós vamos ver, né? O Brasil é grande exportador, por exemplo, de café para os Estados Unidos, de suco de laranja, já que os Estados Unidos tinha a sua plantação de laranjas na Flórida. Mas com as intempéries, furacões e outros problemas climáticos da Flórida, então não deu tão certo. Ainda tem um pouco, mas a maior parte dos laranjais estão hoje na Califórnia. Então, a grande produção de laranja dos Estados Unidos foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. E o Brasil se tornou o grande exportador de laranja, de suco de laranja, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. O maior exportador de suco de laranja é o Brasil. E é um grande exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. Se não me engano, pelos números que eu me lembro, 40% da produção vai para os Estados Unidos. E aí seria ruim, tanto para o Brasil, que não conseguiria mais exportar adequadamente, mas também para os americanos, porque o que eles importam não é um favor, é porque não tem lá. Então não tem produção de suco de laranja suficiente para toda a população. Então, com uma taxa como essa, ficaria inviável tomar café, beber suco de laranja nos Estados Unidos. Então veja que a taxa prejudica os dois. O Brasil reduziria as exportações para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, naquilo que importasse do Brasil, teria uma taxa muito elevada e a população seria obrigada a pagar um valor absurdo. E isso gera o quê? Inflação. Os preços sobem, gera inflação. Portanto, os diplomatas brasileiros precisarão de muito equilíbrio, por isso que o tema de hoje é com equilíbrio. Evitando emoções intensas, radicalismos, né? Especialmente esses radicalismos políticos, numa discussão, ou num diálogo, melhor, discussão não é tão bom, mas num diálogo que pode ser muito produtivo para os dois lados. Então, sem radicalismo, sem emoções intensas, né? Para fazerem a melhor negociação possível, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Então, para o Brasil continuar exportando de forma razoável para os Estados Unidos e para que os Estados Unidos, que precisa desses produtos, então são insumos básicos, são produtos necessários para os Estados Unidos. É por isso que eles importam. Eles não importam porque são bonzinhos, olha, vamos dar dinheiro para vocês. Não. Eles importam porque precisam. E a produção, por exemplo, de laranja lá não é suficiente para ter suco de laranja para todo americano que toma normalmente no café da manhã suco de laranja. Bom, o Brasil exporta 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos. Mas mesmo assim, os Estados Unidos são um país muito importante para a nossa balança comercial e para as nossas exportações. Então, 3 vezes mais para a China, mas o que exporta para os Estados Unidos também é muito importante.
Mais de 30% das exportações do Brasil são destinadas à China. E mais de 10% das exportações brasileiras são destinadas aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são muito importantes para as exportações brasileiras. Agora, os insumos brasileiros, esses produtos básicos brasileiros, são muito importantes também para os Estados Unidos. Percebe que os dois países sairiam perdendo com uma taxa tão absurdamente elevada? Importamos dos Estados Unidos mais do que exportamos. Esse é outro ponto. Porque vamos dizer assim que o argumento do Trump, e ele não argumentou nesse sentido porque ele sabe disso, mas vamos dizer assim que o argumento dele é colocar taxas elevadas para países que têm uma balança comercial favorável para o outro país e desfavorável para os Estados Unidos. Então vou colocar aí uma taxa para ajustar, né, exportações, importações e a balança comercial dos países. No caso do Brasil, é o contrário. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. Então, a balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil é favorável para eles e não para nós. E, portanto, a balança comercial Brasil e Estados Unidos é mais favorável ao país norte-americano. Mas nós precisamos, nesse momento, de diplomacia e equilíbrio. Então, não ficar jogando argumentos assim, apenas extremados, não entrar num confronto emocional, ou político, ou de radicalização, para se conseguir o que for melhor para os dois países. Os produtores do agronegócio brasileiro, então, quais são esses produtores especialmente, né? Principalmente os produtores de café, né, que também tem uma exportação muito significativa para os Estados Unidos, suco de laranja, como eu já falei, carne bovina, papel e celulose, estão preocupados com as suas vendas para os Estados Unidos, evidentemente. Com uma tarifa como essa, claro que a venda reduziria. Por outro lado, os Estados Unidos precisam desses produtos e, por este motivo, não interessa comprá-los muito mais caros e repassar para a própria população estadunidense tais produtos muito mais caros. Então, o que aconteceria imediatamente? Repassaria para a população de uma forma absurdamente cara. Café, suco de laranja, carne bovina, papel, celulose, dentre outros produtos. Esses são os produtos principais de exportação do Brasil, mas dentre outros produtos. Então estamos diante de uma negociação na qual há muitas chances de reduzir a tarifa. Então, vamos dizer assim, como estratégia de negócios, estratégia comercial, então o Trump coloca a taxa lá em cima para negociar, e se a negociação for favorável para ele, mas é claro que acaba sendo também para o Brasil, então ele vai provavelmente reduzir a tarifa. Agora, tudo isso depende muito da forma pela qual os diplomatas vão conversar, levar as negociações. Então são negociações muito complexas, muito elaboradas e que tem que ter muitos argumentos e tudo mais para que a tarifa se reduza significativamente. A Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos já alertou sobre os impactos severos, termos que eles usaram, que a tarifa de 50% de Trump terá no Brasil. Então, não é uma questão secundária. Para nós é uma questão muito importante. Então, para todos nós brasileiros, para o agronegócio e principalmente para aqueles que exportam para os Estados Unidos. Na reportagem da CNN,
Ottaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, afirmou que a tarifa é exagerada, evidentemente, 50% é uma tarifa absurda, né? E injustificável. Não tem justificativa para isso. Quer dizer, não tem por que taxar o Brasil de uma forma tão exagerada. Bom, vamos lembrar o seguinte. Tivemos, no final de semana passado, a reunião dos BRICS, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e o Trump percebe muito bem e fala nas suas declarações que os BRICS são uma ameaça para os Estados Unidos, mas ameaça em que sentido? Ameaça na hegemonia norte-americana, na hegemonia estadunidense, melhor dizendo. Então significa o seguinte, os Estados Unidos vive até agora um poder unipolar. Estados Unidos manda no mundo, Estados Unidos faz sanções, Estados Unidos faz guerras, então ele manda e desmanda no mundo. Só que esse grupo BRICS, que tem metade da população mundial, claro, uma população muito maior comparada com a população dos Estados Unidos e do próprio G7, e tem como dínamo econômico a China, a polaridade da China, mas temos também outros países, como vocês sabem. BRICS é acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E temos mais e mais e mais convidados, mas basicamente esses convidados, o grupo principal tem 10 membros fixos, né? E tem outros membros agregados e tudo mais. Bom, o que existe nessa organização é que essa organização está, pouco a pouco, superando o poder norte-americano, inclusive o poder do dólar, já que está propondo fazer negociações sem a utilização do dólar. Porque atualmente o sistema SWIFT é o seguinte, o país compra dólares, negocia em dólares e troca sua moeda local para dólares e do dólar para a moeda local do outro país. É todo esse trabalhão que é o sistema SWIFT. Então, o que o grupo BRICS propôs, inclusive nessa última reunião no Rio de Janeiro? Usar as moedas locais para fazer as transações e não usar mais o sistema SWIFT. Com isso, veja bem, e isso é um dado muito importante, o dólar está em risco. O dólar está em risco não só por causa disso, mas principalmente por causa da dívida norte-americana, que chega a 36 trilhões de dólares, caminhando rapidamente para 37 trilhões de dólares, uma dívida completamente impagável, é o país que mais deve no mundo. Então temos esse fator. Temos o fator que o mundo, pouco a pouco, não está mais usando o dólar. Temos outros fatores. China e Japão estão vendendo os títulos do Tesouro Nacional norte-americano. Então eles não estão mais usando esses títulos, o que no passado fortalecia o dólar. Então o dólar está ficando cada vez mais fraco. Isso é um alerta importante para você também ficar atento, tá? Em meio a toda essa batalha comercial, os diplomatas brasileiros precisam evitar os extremismos, não entrar em discussões políticas, vamos dizer assim. E as emoções à flor da pele, né? E tudo o que isso gera, né? Emoções à flor da pele, para buscarem o equilíbrio, principalmente emocional. Acho que você já ouviu falar, e acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar, de inteligência emocional, feita por Daniel Goleman, no livro de Daniel Goleman. E esse livro do Goleman, na minha opinião, é um dos mais importantes da psicologia nos últimos tempos. O Daniel Goleman
é também da psicologia transpessoal, mas faz outros estudos de psicologia. E esse livro é muito importante e veio de um estudo chamado Cérebro Emocional de Ledoux. Então são estudos muito importantes que demonstram que nós precisamos equilibrar as nossas emoções para que a gente tenha melhor resultado na vida. E num momento como esse, que exige diplomacia e equilíbrio, essas pessoas que vão negociar precisam de muita inteligência emocional. Eu sei que existem questões de posicionamentos políticos diferentes. Então, Trump tem um posicionamento político, Lula tem outro posicionamento político, mas aqui a questão não é política. Aqui a questão é econômica e precisa ser negociada de uma forma muito adequada para os dois países. Os dois países lucrariam com uma tarifa mais reduzida. Mas nesse momento, o que importa é fazer uma boa negociação e conseguir uma boa redução de tarifa. Como eu disse, não só para o Brasil seria vantagem, mas para os Estados Unidos também. E é assim que é feita a diplomacia. Então, por exemplo, Jimmy Carter, ele fez a reunião de Camp David. E nessa reunião, ele lidou com árabes e judeus. Lidou com dois extremos. Numa situação dificílima. Vocês veem os conflitos que surgiram há pouco. E ele soube lidar muito bem, com muita diplomacia nessa situação. Então a reunião de Camp David trouxe muitos resultados bons. Sem tantas divergências e com muitas convergências. Então, não é hora de ficar discutindo, debatendo, divergindo. É hora desses diplomatas buscarem as convergências, o diálogo, para que a partir de um diálogo surja uma solução interessante. Eu também sei que a tarifa foi feita pelo presidente estadunidense Donald Trump, mas até 1º de agosto, os diplomatas brasileiros poderão negociar uma redução. É momento de usar a inteligência emocional, o equilíbrio e o bom senso. Senão, a batalha comercial só aumentará e todos sairão prejudicados. E quando eu falo nisso, em equilíbrio, bom senso, inteligência emocional, não é só nessa situação, é no dia a dia na vida. Quanto mais utilizarmos inteligência emocional, equilíbrio, bom senso, né? Bom senso é uma expressão aristotélica, é um senso acima dos demais, né? Então é um bom senso. E esse bom senso, que vem de sentidos, né, do latim, é que vai fazer com que as pessoas dialoguem de uma forma equilibrada. Então temos aqui a necessidade não só dos políticos, dos diplomatas, da geopolítica internacional, trabalhar com bom senso, equilíbrio, inteligência emocional, como cada um de nós no nosso dia a dia. Muito bom senso, muito equilíbrio e muita inteligência emocional. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.